Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos em paz, todos debaixo da graça, do amor, do favor do nosso Deus, todos que são chamados pelo nome do Senhor, todos aqueles que são nascidos de Deus, todos aqueles que são filhos e filhas do Deus Altíssimo, aqueles que esperam no Senhor, que renovam todos os dias no Senhor a força e a esperança que nós temos em Jesus. Amém? A gente está trazendo para vocês um assunto muito importante, um assunto que eu não havia pensado em trazer, né, uma semana atrás. A gente vai colocando diante de Deus a nossa vida, colocando diante de Deus a nossa esperança, colocando diante de Deus o nosso tempo, né, aquilo que Ele tem nos dado para que o reino cresça através de nós. O nosso chamado, um chamado espiritual. Nós que somos nascidos de Deus, nós nascemos para promover um reino que é invisível, né? Um reino que não existe nesse mundo. E à medida que nós vamos trabalhando, que a gente vai cuidando dos nossos filhos, né, dos nossos cônjuges, vai passando o tempo, a gente vai vendo que existe muita coisa que vai acontecendo na nossa vida. E se a gente não ficar esperto, a gente vai acabar assumindo coisas, assumindo responsabilidades que não nos competem, assumindo tarefas, assumindo encargos, assumindo compromissos que não deveríamos ter assumido. Não sei se já aconteceu com alguém de vocês, mas é muito comum isso, né? Tem pessoas que têm um ímpeto em fazer coisas e elas vão pegando para fazer, né? Uma pessoa muito amiga, muito querida, traz uma ideia, aí você fala, nossa, que ideia legal, não, eu quero participar disso também. E aí, quando a pessoa olha, ela já está um pouco enrolada, né? Então ela vai ter que começar a dizer alguns nãos, ela vai ter que parar um pouquinho a coisa, parar um pouquinho a vida, colocar tudo em ordem, rever prioridades. Todo mundo tem isso na vida, né? E isso acontece com tudo na nossa vida, com todas as coisas que vocês possam imaginar. As coisas mais elementares e as coisas mais tolas, tá? As maiores e as menores. A gente tem que sempre estar disposto a renovar a nossa mente. O chamado que nós temos na Bíblia é para que todos os dias nós renovemos a nossa mente com a mente de Cristo. Todo santo dia. Se nós não nos dispusermos em renovar a nossa mente, a gente pode se perder e muito, né? Quantas vezes eu mesmo tive de tomar decisões até contrárias às coisas que eu estava fazendo. Alguém disse certa vez que um homem experiente, um homem decente, um homem que já é experimentado na vida, ele já deve ter mudado de ideia sobre o mesmo assunto 2 ou 3 vezes. Eu acredito muito nisso, né? Inclusive, uma das coisas que eu vou mencionar aqui hoje com vocês é sobre isso. Então, eu queria trazer para vocês aqui um trecho da Bíblia e orar, né? Antes da gente começar, orar para que o Espírito Santo de Deus fale a todos nós, apesar de mim, que Ele fale com poder, que Ele fale com graça, Ele faça aquilo que eu não consigo fazer. Ele faça algo que é inerente a Deus. Porque se nós não recebemos sempre um maná espiritual da parte de Deus, um alimento sólido da parte de Deus, a gente vai ficar fraco. E é esse alimento sólido de Deus, a palavra revelada de Deus, aplicada na nossa vida, é o que nos dá a substância para sermos e para multiplicarmos quem nós somos. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado pela vida de cada pessoa, cada irmão, cada irmã que vai escutar essa conversa. Eu peço para que o Senhor faça o impossível, para que o Senhor traga entendimento para todos nós. A tua palavra ensina que o teu povo perece por falta de conhecimento e não falta de fé. Nós pedimos ao Senhor agora que as nossas mentes sejam abertas para o Senhor, que o nosso peito esteja aberto para o Senhor, que o nosso coração seja um solo fértil, Senhor, para a tua grande obra através de nós. Vem nos moldar conforme o Senhor Jesus. No nome dele, no nome do nosso Redentor, nós te pedimos agradecidos. Amém. Bom, quem está mais tempo acompanhando meu trabalho aqui no Instagram, sabe que uma das coisas que eu mais divulgo aqui é sobre oração. Uma das coisas que eu mais sinalizo, né? Eu não costumo fazer muitas lives. Eu entendo que nós homens
Nós precisamos digerir muitas coisas. Todas as lives que eu faço, eu tenho deixado gravadas em áudio para abençoar meus irmãos que não estão nas redes sociais. Muitos homens com sabedoria, se mantêm longe das redes sociais. E a gente tenta trazer para vocês aqui alguma coisa, né, do que eu faço no meu trabalho. Mas quem está mais tempo, via de regra, vai se lembrar disso. Durante o Covid, eu já dei esse testemunho. Eu relutei muito, mas eu recebi um chamado da parte de Deus para começar a orar. Não que eu não orasse, não que eu não conversasse com ele, mas um chamado mais drástico, um compromisso diário, uma coisa mais metódica, né? E eu relutei muito em começar, porque como todos os homens que não estão muito assim despertos para o espírito, eu olhava para aquele banquinho que eu tinha no meu escritório, aquele tapetinho separado, e eu olhava, cara, eu vou ser um hipócrita, né? De me ajoelhar aqui e de repente começar a orar. Né? Eu achava isso no primeiro momento. Então eu demorei uns 3 dias para começar. Eu cheguei a acordar de madrugada, entrar no escritório, eu olhava aquele banquinho e falava, não, isso não é para mim. Né? Eu virava as costas e saía. E voltava para a cama e não dormia mais. Até que um dia eu disse, eu preciso começar. Né? Porque quando nós, que nascemos de Deus, recebemos da parte de Deus o Espírito dentro de nós, a gente começa a ter um reloginho aqui dentro, né? Uma chama, que ela fica ardendo, ela fica queimando. E aquela chama não deixa a gente sossegar, enquanto a gente não cumprir aquele propósito que Deus coloca na gente. E graças a Deus eu decidi começar, né? Eu entrei numa live aqui no Instagram, não sei se era 6 horas da manhã, mas eu sei que eu abri a live e falei, olha, eu vim aqui para orar, né? As pessoas foram entrando, foram chegando e muitas agradeceram, era um período difícil, né, do Covid. Eu comecei a fazer aqui todos os dias, né? Bom, passou um tempo, todos os dias, tá? Todos os dias, de domingo a domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, feriados, todos os dias. Eu comecei a entrar aqui no Instagram para fazer uma live de oração. E aí o Telegram lançou o recurso de chat de voz. E eu anunciei para os homens, olha, agora vamos continuar esse projeto dentro do canal Oficina de Homem, que lá é chat de voz, não tem que ligar a câmera, né? Vocês não tem que ficar vendo minha cara feia. Então, é um chat de voz. Tá lindo, tá resolvido. Continuamos, né? Até completar um ano. Por um ano, todo santo dia eu entrei para orar com mais homens, né? E essa época, claro que eu falhei algumas vezes, teve vezes que eu viajei com a Pamela, e a Pamela me pediu para não orar, porque ela tem uma insônia persistente, ela custa muito dormir, e se eu no quarto de hotel, eu despertador para 5h25 da manhã, ela iria acordar, né? Então, salvo aí algumas exceções e dias que eu não conseguia acordar, a gente manteve esse compromisso, pela graça de Deus. Foi passando o tempo, e um irmão que orava muito comigo, ele ficou muito empolgado, né? E ele, um belo dia, veio com uma lista de pedidos de oração para compartilhar no grupo. E eu virei para ele, eu falei, irmão, você não vai ficar chateado comigo, não? É por quê e tal? É porque é o seguinte, a gente tem que ter intencionalidade para orar. E nós não conhecemos essas pessoas. A gente já está orando uns pelos outros aqui no canal, né? Então as pessoas, os homens, né, estão compartilhando aqui motivos de oração, compartilhando a vida. A gente está se envolvendo. Porque a nossa oração não é uma reza, não é um Pai Nosso aqui, carimbado. Não é uma coisa assim que menciona uma lista de oração. Eu não conheço as pessoas, né? Então não faz sentido. Não faz sentido trazer essa lista para cá. E ele ficou muito chateado com aquilo, né? Esse irmão ficou chateado, nunca mais foi a mesma coisa. Passou um tempo, não quis mais orar com a gente. E, para mim, a minha opinião não mudou em relação a esse assunto, né? Não mudou. E aí, passado um ano, Deus me deu esse discernimento. Olha, vamos fazer uma vez por semana só, né? E quando completou um ano, eu anunciei, olha, a partir de amanhã, segunda-feira, nós vamos fazer só as segundas-feiras. Nós vamos entrar 5h30 da manhã, e a gente ora uns pelos outros pela semana, para Deus abençoar, né? E vida que segue. Vocês já estão bastante treinados para orar, né? E é uma coisa curiosa, não que eu tenha um dom da oração, alguém provavelmente vai dizer isso, tá? Alguém provavelmente vai dizer que eu tenho um dom da oração, mas não é sobre isso, é sobre chamado. Alguém vai dizer que eu tenho um dom para orar, né? Porque eu oro, e na verdade isso não é um dom. Não é um dom, tá? A oração, ela é aquilo que mantém um filho conectado ao Pai. É a única coisa que mantém um filho conectado a Deus. É a oração. E eu não posso ficar sem me comunicar com o Pai.
eu não consigo. Tá? Então, a partir daquela segunda-feira, alguns homens não entenderam isso, mas eu era praticamente o único que orava. Até hoje, a gente mantém esse costume. Tá? Eu não consegui me lembrar aqui quanto tempo tem isso. Eu até procurei um pouquinho antes de começar aqui a transmissão, uma data, mas tem mais de 2 anos, né? Que a gente começou a orar toda semana, só uma vez por semana. Então tem 3 anos. Já tem 3 anos que eu oro publicamente, que eu venho publicamente orar com mais homens. Né? Eu me disponho a orar pelas pessoas. Não que eu não ore em casa, mas vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? É uma coisa que é oficial. Você pode chegar no meu canal toda segunda-feira, 5h30 da manhã, via de regra, eu vou estar lá orando com mais homens, né? E a gente sempre orou pelas autoridades, desde o Covid, quando as orações eram diárias, quando nós começamos a orar semanalmente, a gente sempre orou pelos governantes. A gente sempre orou pela presidência, pelo Senado, pela Câmara. Nós oramos pelos governadores, pelos deputados. Nós oramos até pelos pastores, bispos. Nós oramos pelos cardeais, pelos padres. A gente ora por todo tipo de autoridade, queridos. Todo tipo de autoridade. Para que essas autoridades conheçam Jesus. Para que Jesus se revele para eles. Para que o Espírito Santo de Deus venha sobre eles, para que eles se convertam. A gente sempre ora por isso, né? E na segunda-feira passada, eu entrei já no chat de voz, movido pelo Espírito, para começar a orar intencionalmente por um ministro específico, Alexandre de Moraes. E Deus já tinha começado a trabalhar no meu coração no domingo, na noite anterior do domingo, e eu disse amém, assim seja. Né? Entrei no chat de voz, anunciei para os homens, senhores, o meu coração está inclinado para orar de maneira específica pelo ministro Alexandre de Moraes, para que ele se converta. Ninguém disse nada. Oramos de novo. Ontem de manhã, estamos orando pelo ministro, né? E é muito curioso, queridos, que quando a gente começa a orar por alguém, e a gente ora realmente em espírito, em verdade, Deus coloca na gente o amor que Ele tem por aquela pessoa. Eu não sei explicar para vocês, né? Como que isso acontece, em que momento, se é no amém que você dá, se é quando Deus já coloca dentro do teu peito e aquilo parece ser uma boa ideia, né? Mas eu tenho orado há um tempo. Vocês sabem disso, né? E quando Deus colocou aquele homem no meu coração, de uma maneira que eu não consigo explicar, eu comecei a amar aquele cara. Eu não consigo explicar isso, queridos. Porque amar a minha esposa é muito fácil. Amar meus filhos que eu acompanho desde a gestação, é muito fácil. Eu amar meus pais que cuidaram de mim e ainda ficam perguntando como que eu estou, é muito fácil. Eu amar meus amigos que têm as mesmas preferências que eu tenho, não é difícil. É agradável até ficar perto, né? Mas Deus colocou um amor por aquele homem no meu coração que me deu a convicção de que realmente foi Deus que me mandou fazer aquilo, né? E como já é de costume, eu sempre venho aqui e coloco também nos meus canais, para os meus alunos também, eu venho trazer aquilo que Deus tem falado comigo, né? Então fiz uma publicação, não marquei ninguém, uma publicação que não foi patrocinada, obviamente, não estou vendendo nada, né? E o meu texto foi muito claro, um texto muito claro, muito simples. E eu disse tudo que estou dizendo para vocês, né? A gente já tinha o costume de orar por todo mundo, né? Mas que havia agora uma intencionalidade sobre alguém para que essa pessoa se converta. Para que essa pessoa se converta. E essa pessoa, quando ela receber da parte de Deus a bênção da conversão, ela vai receber o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Amém? Então, estou dando esse podcast introdutório aqui para a gente começar a ler um texto. São 2 textos que eu ler para vocês, tá? O primeiro é Mateus capítulo 5. Eu estou na Bíblia, tradução a mensagem. E a partir do versículo 43, a minha Bíblia diz o seguinte: vocês conhecem a antiga lei. Amem seus amigos. E seu complemento, não escrito: odeiem seus inimigos. Quero redefinir isso. Digo que vocês devem amar os inimigos. Deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou. Vou ler de novo essa frase. Se alguém fizer mal
Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser. Do ser que Deus criou. É o que Deus faz. Ele dá o melhor. O sol que aquece e a chuva que traz vida a todos, sem distinção. Os bons e os maus, os simpáticos e os antipáticos. Se tudo que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Resumindo, versículo 48. O que quero dizer é, cresçam. Vocês são súditos do reino. Tratem de viver como tais. Assumam sua identidade criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. Pois Deus age assim com vocês. Uma das coisas que a gente mais estuda e mais ouve em pregações em igrejas que são bíblicas, igrejas que levam a sério a Bíblia, é sobre a nossa natureza de pecado. Porque quando a gente começa a entender que a reconciliação com Deus veio do próprio Deus, e que nem Jesus veio de nós, como homem, mas veio de Deus, a gente começa a entender que não existe mérito nas coisas que nós fazemos. Porque existe sim um mistério, um plano que é assombroso, que é eterno, um plano que está muito acima do nosso entendimento, um plano que norteia tudo o que acontece no mundo. Né? Então vejam, eu não creio em Jesus porque eu sou bonzinho. Eu não creio em Jesus porque eu sou um cara ético. Eu não creio em Jesus porque eu acho que é uma boa ideia crer em Jesus. Eu não creio em Jesus porque é lógico ou racional crer em Jesus. Eu não creio em Jesus porque simplesmente estou passando para frente uma informação que me passaram. É muito mais profundo. É muito mais profundo. Se nós somos quem nós somos, é porque nós ganhamos uma identidade em Deus. E aí a nossa natureza de pecado não vai sobrepujar a nossa identidade. Ok? Nós continuamos vivendo num corpo que está sujeito às leis do pecado. O apóstolo Paulo afirma que os nossos membros estão sujeitos à lei do pecado. Existe uma lei que milita contra nós, contra quem nós somos. Essa lei habita nos nossos membros, na nossa carne, nas nossas veias, nos nossos ossos. Mas essa lei do pecado, ela não sobrepuja quem nós somos. Porque a nossa identidade, ela não é firmada em nós mesmos. Ela não é firmada nos outros. Quando a gente entende que nós somos quem nós somos, não por causa dos outros, mas porque Deus nos quis diferentes, as coisas começam a mudar na nossa vida. Porque você não vai retribuir o amor de Deus porque você acha justo ou porque você acha certo. Você retribui porque você ama Deus. É porque você ama. Você não pensa assim, eu vou fazer isso porque... Não. Você ama. A gente devolve para Deus um amor que Ele nos dá gratuitamente em Jesus. E quando nós não éramos salvos, quando nós não conhecíamos a Jesus, nós éramos perdidos, como qualquer criatura por aí. E essa mudança é tão brutal que quando Jesus está subindo aos céus, Ele dá um último mandamento para os seus discípulos. E esse mandamento, todo mundo sabe de cor, né? Pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda criatura. Porque enquanto eu não sei quem eu sou em Deus, enquanto a minha identidade não é firmada na obra redentora de Jesus, eu sou uma criatura. Ok? Então, quando o Espírito Santo vem para dentro da gente, ele muda o João para uma outra espécie de pessoa. Então, antes eu era uma criatura. Eu era sujeito aos prazeres do mundo, sujeito às vontades da carne. Eu deixava os meus membros dominarem o meu coração, a minha mente. Mas agora eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. É tudo diferente. É aquela figura da metamorfose da lagarta. A lagarta é aquele bicho esquisito, feio, né? As mulheres odeiam as lagartas, né? É um bicho bem nojentinho. A lagarta dá um jeito de pendurar em algum lugar, né? Ela retrai todinha
a casquinha dela engrossa, vira um casulo, e de repente, dali de dentro, sai um ser que é completamente diferente. Assim, nem a cabeça é a mesma. E aquele bicho gosmento que só fica rastejando ali com as patinhas, vira uma borboleta, com cores, né, delicada. Então é como se Jesus fizesse isso conosco. Só que eu ainda tenho a aparência de lagarta, tá? As pessoas vão olhar para mim assim, no primeiro olhar, pô, aquele cara ali parece um cara comum. Mas quando eu começo a falar daquilo que eu carrego, as pessoas conseguem perceber que dentro de mim tem uma coisa que eu não consigo comportar. Eu não consigo comportar. Uma coisa que é muito maior do que eu. Amém? Ok. Então vejam, quando Jesus vem ao mundo, ele vem ao mundo num contexto que havia um BO político, tá? Ele veio ao mundo num contexto em que havia uma turma, que eu vou tomar aqui a liberdade de falar com vocês, tá? Prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Quando Jesus veio ao mundo, tinha uma turma que era da direita, ok? Era a turma que defendia os bons modos, os bons costumes, defendia educação, higiene, defendia as leis. Era uma turma que defendia Deus, defendia a família. Presta atenção. Era uma turma que não gostava dos governantes. Era uma turma que, se preciso fosse, pegaria em armas, mas não só para defender o que eles tinham, mas para destruir quem estava governando eles. Essa era a turma da direita, nos dias de Jesus. Tá bom? Essa turma era a turma dos fariseus, dos escribas, era a turma dos zelotes. Já devem ter lido sobre os zelotes na Bíblia. Os zelotes eram os caras faca na boca, da direita, 2000 anos atrás. Os zelotes eram os caras que andavam armados e eles eram treinados para matar romanos. Eles eram judeus. Eram judeus. Defendiam essas coisas e sempre que tinham oportunidade, assassinavam romanos e também simpatizantes, colaboradores ali, né? Das milícias romanas. Então, quando Jesus vem ao mundo como o Messias, presta atenção nisso, tá, queridos? Ele encontrou uma turma de direita que estava doida para que o Deus revelado a eles libertasse eles da opressão dos romanos, dos caras da esquerda, entre aspas, os comunas, entre aspas, da esquerda. Eles estavam aguardando alguém que viesse unir o povo, para que o povo pegasse em armas para destruir os governantes vigentes. Alguém que fosse um filho de Davi, alguém que fosse um cara nobre, um cara que manjava da cultura, né? Um cara de uma família abastada, um cara bom de faca, bom de espada, um cara bom de conversa, um cara bom de estratégias. Eles queriam um Messias. Eles queriam um Messias. E eles estavam prontos para receber esse Messias. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa turma era a direita nos dias de Jesus, 2000 anos atrás. Tá? Aí vem Jesus. Jesus vem manso, ele vem humilde, ele vem pobre. Jesus vem de uma família comum, com todas as credenciais espirituais. Ele veio da linhagem de Davi. As duas genealogias dele apontavam para Davi. Uma linhagem perfeita. Uma família crente. Né? Maria devia ser uma mulher muito crente. As profecias todas apontavam para ele. Teve profetisa que falava dele. Teve profeta que segurou nos braços antes de morrer. Todo mundo, gente, esse menino aqui, ó, ele veio trazer a redenção em Israel. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Eu fico imaginando os judeus, né? Naqueles dias, ouvindo aquelas coisas, esse povo tá louco, né? A profecia fala isso, isso, isso. Tá, mas nós queremos isso, a gente precisa disso. Deus está vendo a nossa aflição aqui, né? Deus está vendo o que está acontecendo com a gente. Deus não vai deixar isso acontecer por mais tempo, né?
Aí Jesus vem trazer quem? O Pai. Jesus não veio manifestar o Deus dos exércitos. Ele veio manifestar e apontar um Pai celestial. Você imagina o nó que deu na cabeça daqueles caras da direita daqueles dias? Você consegue imaginar o nó que deve ter dado na cabeça deles? Porque eles haviam alimentado no coração deles uma figura de um Messias, mas um Messias do jeito deles. Um Messias de homens. Um Messias que fosse político. Um libertador político. Os judeus não gostavam de pagar impostos. Eles ficavam com raiva de ver a logo, né? A logo de César na moeda. Isso aqui é idolatria, não posso pegar isso, né? Eles eram zelosos demais. Então, se a gente trouxer para os nossos dias o que aconteceu lá atrás, queridos, de maneira assim bem simplista, bem resumida, o que aconteceu lá atrás foi uma polarização bizarra e que poderia ter acabado lá atrás. Mas as pessoas não se contentam com o agir de Deus. As pessoas não ficam satisfeitas com aquilo que Deus traz. Porque a vontade de Deus, ela parece uma coisa um pouco indigesta. Você tem essa miscelânea de teologias pífias nos nossos dias, no Brasil, no resto do Ocidente. As pessoas perdendo o senso crítico, perdendo a noção. E Jesus, em outros trechos, ele fala assim, olha, se a justiça de vocês não ultrapassar em muito a dos fariseus, vocês jamais serão salvos. Jamais serão salvos. Vou ler mais uma vez para vocês, mesmo trecho, Mateus 5, a partir do 43. A partir do 43. Vocês conhecem a antiga lei, amem seus amigos. E seu complemento não escrito, odeiem seus inimigos. Quero redefinir isso. Digo que vocês devem amar os inimigos. Amar os inimigos. Deixem que tirem o melhor de vocês e não o pior. Pessoal, Jesus está falando para uma turma que era da direita nos dias deles. Eles eram os caras da direita. Eles queriam matar os romanos. Eles não aguentavam o governo dos romanos. E aí, o Senhor Jesus vem e ele acaba, ele desconstrói tudo que eles estavam construindo por décadas, por gerações. Ele está falando, você quer matar o seu governante? Você tem que amar o governante. Você tem que amar o governante. Agora, vamos trazer esse texto para cá, para o Brasil hoje. Tá bom? Os da direita, de 2000 anos atrás, eram esses caras aqui. Os da direita, nos dias de hoje, estão nas nossas igrejas. Estão dispostos a matar. Nós estamos cheios de judeus zelotes nas nossas igrejas. A direita virou uma ideologia demoníaca. Eu vou ler mais uma vez para vocês. Digo que vocês devem amar os inimigos. Deixa que tirem o melhor de vocês e não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser. O que está dizendo é o seguinte, nós que somos nascidos de Deus, nós que somos filhos e filhas do Santo Deus, nós precisamos dar para os nossos inimigos o melhor que a gente puder dar. O melhor. E o melhor que nós podemos dar é isso aqui, olha, a força da oração. A força da oração. Porque se a gente orar por eles, nós agiremos no fundo do nosso verdadeiro ser, do ser que Deus criou. Nós vamos agir como filhos santos de Deus, não como extremistas de direita. Não como judeus zelotes, mas como filhos de Deus. Filhos de Deus. É o que Deus faz. Ele dá o melhor. Ele dá o melhor. Onde foi que nós nos perdemos?
Onde foi que nós nos perdemos? Queridos, eu tive que bloquear as mensagens, né, os comentários na minha postagem, porque não basta mais você escrever um português claro. Não basta. As pessoas, elas não estão lendo com os olhos, elas estão lendo com as dores. Várias vezes eu voltei no meu texto, eu reli o texto e falei, cara, o que foi que eu não falei? O que foi que eu deixei de escrever? Porque o texto está claro. Já oramos costumeiramente por todos os governantes. A partir de hoje, estou orando por Alexandre de Moraes para que ele se converta. Para que ele se converta. E aí é óbvio, né? Porque muita gente compartilhou, muita gente repostou. E assim, tomou uma proporção muito grande. Eu falo só para quem está aqui, eu não falo para qualquer pessoa, né? Mas qualquer pessoa pode chegar aqui. Mas o nível de judeu zelote que frequenta a igreja, que chegou aqui escrevendo um monte de bobagem, vocês não têm noção. E eu tô assim, cara, mas não está escrito para orar pelas autoridades? Não está escrito. E as pessoas estão tão ressentidas com Alexandre de Moraes que a maioria das mensagens foi assim, olha, tudo bem, né? Não, tudo bem, né? Vamos orar por ele, mas ele tem que pagar. Mas ele tem que pagar por todos os crimes dele. Mas esse mas não é do fundo do seu verdadeiro ser. Então a sua oração não vai ter valor nenhum para Deus. Nenhum. Presta atenção numa coisa. Os caras que governavam os judeus nos dias de Jesus eram muito cruéis. Eram muito cruéis. A perseguição nos dias da igreja primitiva foi muito séria. Teve gente que morreu viva com um espeto de pau enfiado no ânus e pendurada num buraco e queimada viva. E Jesus está mandando a gente orar por esse tipo de cara. Queridos, Alexandre de Moraes é um aprendiz perto de quem foi Nero. Herodes. Onde foi que nós nos perdemos? Vocês acham realmente que a igreja tem algum chamado de responder politicamente à esquerda? Vocês acreditam nisso? Gente, eu lembro até hoje da Copa do Mundo. Eu não sei se foi em 90, acho que foi em 98, né? Do Brasil contra a França. Quem lembra do último jogo? Copa do Mundo, Brasil contra a França. Eu tava lá animado, né? Torcendo lá. Tinha uma turminha boa, tinha um timaço, né? Timaço no campo. Em Paris, final de Copa. Nós entregamos o título para a França. Foi vendido. A coisa foi vendida na frente de todo mundo. O mundo inteiro viu o nosso time do Brasil deixando a França fazer 3 gols. Foi vendido aquele time. Até hoje tem gente que torce no futebol. Para mim acabou ali, né? Porque se a FIFA faz isso diante do mundo inteiro, quem me dirá um clube estadual. Essa coisa de time, né? Nós contra eles, isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança, isso não é coisa de adulto não, queridos. A gente tem que crescer. Ah, eu não vou orar por ele não, porque eu não gosto dele. Ah, eu não vou orar por ela não, porque ela é muito chata. Vamos deixar ela morrer chata, né? Ah, não vou orar por fulano não, porque ele rouba muito. Mas então, vamos deixar o quê? Vamos deixar o cara roubar o resto da vida? Ele ir para o inferno? O que está acontecendo hoje com os crentes no Brasil é isso. Os nossos irmãos estão enfeitiçados. Enfeitiçados. Eles acham que responder à esquerda é com o movimento de direita. Cara, isso não é coisa de crente. O nosso lado não é o da direita, é o do alto. O nosso reino é um reino invisível. E hoje eu entendo porque que Deus me direcionou para divulgar com vocês que eu passei a orar pelo Alexandre de Moraes. Para mim está claro isso agora, né? Deus tem propósitos. Ele
me move a fazer, eu faço. Falo, pai, eu vou colocar isso aqui. Né? Escrevi o texto, né, orando com calma, pensando, cara, é isso. Glória a Deus. É isso. Quem quiser orar, ora também. E as pessoas, elas não conseguem. Né? Alguns pastores vieram até meu perfil. Cara, por que você não pede para orar por todos? Eu falei, gente, mas eu já falei que eu já oro por todos. Agora a gente tem que concentrar a oração é naquele cara, o cara mais odiado do Brasil. Eu quero que ele venha para Jesus. E Deus colocou um amor dentro de mim por ele. Eu realmente desejo que ele seja salvo. Outro pastor começou a me ridicularizar, começou a querer me difamar. Falei, cara, como assim? Ele não conseguiu conceber que esse tipo de coisa poderia sair da minha boca. Eu falei, como assim, cara? Tá na Bíblia. Eu tô fazendo, aí, ó. Tô querendo tapinha nas costas, não. Eu tô convocando mais gente para nessa empreitada santa aí, gente. Nós estamos aqui para quê? E teve uma senhora, tá? Essa senhora fez vários comentários jocosos. Ela me mandou mensagem direct, você é uma farsa. Eu comecei a rir. Como assim? Você acha que eu sou o que? Agente secreto da esquerda? Não, não, de Satanás. Meu Deus do céu. A coisa tá tão feia assim, queridos. Eu dar um testemunho que eu tô orando por um cara para ele se converter, um testemunho tão forte assim, da pessoa não acreditar que isso é verdade. Eu não acredito que seja verdade. Gente, olha o buraco que nós estamos enfiados. Eu não sou ninguém. Eu sou alguém, gente. Eu não sou ninguém, não. Eu sou um pastor desigrejado. Para muitos aí, ué. Eu não sou ninguém. Como é que pode as pessoas não considerarem que pode ter um homem orando por um cara perdido? Que feitiçaria é essa, meu Deus do céu? Que feitiçaria é essa? Que macumba é essa? Vou falar para vocês que macumba é essa. Movimento político de direita. Querido, se você é homem, se você está doente acompanhando notícia política, em nome de Jesus, sai desse engodo. Sai desse inferno. Sai das redes, fecha tudo. Olha para quem está em volta de você. Olha para os teus vizinhos. Olha para os teus filhos. Vai na escola dos teus filhos, conversa com as pessoas. Fala de Jesus para as pessoas. Os homens hoje em dia só estão interessados em brincar de escoteiro, subir na montanha e ter porte de arma e posse de arma. Você quer fazer o quê, cara? Você quer acabar preso? Você quer acabar preso? É tanta ignorância, gente. A diferença entre porte de arma e posse de arma é uma coisa que pouca gente sabe. Não vale a pena você bancar uma briga para ter uma arma para andar armado. Você imagina um brasileiro andando armado, gente? Você tem ideia da catástrofe que vai ser o Brasil se todo mundo andar armado? Vai ser uma catástrofe. Isso não é do Senhor Jesus, querido. Isso não é de Deus. Isso tem aparência piedosa. Mas isso não é de Deus. Isso não é de Deus. O povo quer tomar partido até na hora de orar. Acha que tem que escolher se ora pelo ministro ou pelas pessoas que ele mandou prender. Gente, vamos pegar só um parênteses aqui. Um parênteses pequenininho, tá? Vamos ser estratégico? Pensa comigo. Deus é estratégico. Ele é. Pensa comigo. Vamos imaginar aqui 1000 pessoas presas. Um cara pode resolver o problema. Você vai orar por quem? Gente do céu. Você vai orar por quem? Você não vai orar pelo cara que pode dar a canetada e libertar todo mundo. Eu estou sendo só lógico e racional aqui. Mas eu não comecei a orar por ele pensando em um benefício para ninguém. Eu não comecei, queridos. Talvez algum homem escute isso e fique com raiva de mim. Cara, digira isso, em nome de Jesus. Aceite isso em nome de Jesus. Aceite que pode ter um cara melhor do que você na fé. E eu não sou ninguém, cara. Imagina o nível que você tá. Imagina o nível que você tá. Que nem pela lógica você tá cogitando orar pelo cara. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Obrigado pelo testemunho, João. Me mostrou o legalismo do meu coração. Legalismo velado, profundo e arraigado. Querida, eu já achei
que eu era de direita, tá? Na época da campanha do Bolsonaro, nós ajudamos, fizemos campanha de graça para ele. Vocês estavam aqui na época. Eu votaria de novo nele. Não porque eu acredito nele, mas é que para mim, ele representava um candidato menos mal. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender que eu posso votar em um candidato do partido de direita sem ser bolsonarista? Vocês conseguem entender isso? As pessoas estão perdendo a noção, não sabem reter nem aquilo que é menos mal. Isso não é uma briga de foice, não é um nós contra eles. Essa polarização é demoníaca. Agora tem um monte de cristão, zelote, disposto a pegar armas, disposto a matar. Quem? Outro homem. O que a Bíblia fala dos nossos inimigos? O que o Paulo ensina pra gente? A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta é contra os demônios que estão em cima do ministro. Então presta atenção, nem o ministro é nosso inimigo. Nem ele é nosso inimigo. São os demônios que estão acorrentando ele até os dentes, que são nossos inimigos. E olha que interessante. Olha só, o caminho que leva às coisas, né? Vocês lembram quando Jesus estava saindo do templo? E aí os apóstolos viram para ele e falaram assim, nossa Jesus, nossa mestre, que construções, né? Poxa, isso que é obra, hein? Fala sério, hein? Isso que é obra, né? Jesus vira para eles e fala assim, olha, em verdade, digo para vocês, que não vai sobrar pedra sobre pedra. Sabe o que aconteceu? Lembra que eu falei dos judeus, os zelotes, os caras que estavam dispostos a matar e matavam? Os caras da esquerda do governo nos dias deles? Eles continuaram matando romanos, tá? O templo dos judeus foi destruído por causa dos zelotes. Houve uma ordem, olha, destrói, para não sobrar nenhuma pedra em cima de outra pedra. Eles destruíram de tal forma que não sobrou um tijolo de pedra em cima de outro. Foi a ordem dada. Foram todos exterminados pelos romanos e, obviamente, adivinha? Nunca mais houve nenhuma revolta política. A gente está numa geração que está construindo novos judeus zelotes da direita. E aí, isso fica, né, remoendo dentro da gente, né? Você vai alimentando aquilo, você realmente acredita, né? Nós temos que matar aqueles caras. Nós temos que fazer o possível para matar eles. A nossa meta agora é tirar do poder os nossos inimigos. Jesus mandou fazer isso em algum momento. Queridos, eu desafio alguém a me mostrar no Novo Testamento uma única ocasião que Jesus marcou uma reunião com algum político romano. Já pensou se o Pedro, né, Tiago, João, resolvem fazer uma bancada evangélica no conselho romano? Vocês conseguem imaginar uma bancada evangélica na política romana? Vocês conseguem imaginar isso? Olha a piada que virou a igreja evangélica no Brasil. Olha a piada que nós somos. E aí, eu quero trazer um outro texto para vocês, lá de Provérbios. Esse texto aqui, queridos, vai ter gente que vai querer me matar depois que eu ler isso para vocês. Mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Provérbios 24, versículo 21 e 22. Tema ao Eterno, meu filho, e respeite os líderes. Não seja rebelde. Olha isso. Sem aviso, sua vida pode virar de cabeça para baixo. E quem sabe como ou quando isso pode acontecer. Meus irmãos, minhas irmãs. Aquele monte de gente presa lá em Brasília nem devia estar lá. Não devia ter ido para Brasília. Não devia ter cogitado ir para Brasília. Aí vai ter um monte de gente que vai falar, não, mas não foram eles que depredaram. Claro que não foram eles. Mas eles se envolveram no jogo político. E na política, é isso que você colhe. Você tem alguma dúvida disso? Quem acompanhou aí, recentemente, a PEC da blindagem? Quem acompanhou? Vocês viram a quantidade de candidatos, a quantidade de políticos
deputados federais de direita que votaram a favor da PEC da blindagem, o Nicolas Ferreira votou a favor. Ué, mas o cara não é crente? Diz que é, né? Votou a favor de uma emenda de proteção parlamentar investigativa. Sabe por que eles votaram, queridos? Eles são políticos. Eles não são cristãos. Eles não são pequenos cristos. Eles são políticos. Eles estão quase no nível do judeu zelote. As armas que eles usam são diferentes. Eles não estão lá por Jesus. E é muito curioso isso, né? É muito curioso isso. Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Vocês acham que o pessoal que é intelectual de esquerda está tão errado assim em criticar o Messias do Bolsonaro? E a gente que é da direita, né? Sempre dizendo, né? Que ideologia é uma coisa que se aplica à esquerda. Olha a ideologia na direita aí toda tomada. Acabou, queridos. Acabou. Do mesmo jeito que aquela Copa na França acabou com a FIFA. Acabou. Jesus está voltando. Eu vou usar uma alegoria aqui, se vocês me permitem, tá? Eu vou usar uma alegoria aqui. A gente sabe que Deus é eterno, que Deus é soberano, todo-poderoso, que ele, enfim, ele não é pego de surpresa, né? Mas eu vou fazer uma piadinha com vocês aqui, tá? Com todo respeito. Imagina um cara de direita chegando no céu, acabou de chegar no céu, né? E aí o pessoal olha assim, ué, o que você tá fazendo aqui? Mas como assim que eu tô fazendo aqui? Não era que você tá aqui agora, você ia chegar aqui daqui uns 15 anos. O que você tá fazendo aqui? Ué, eu tava guerreando lá, ué. Guerreando aonde? Lá no Brasil? Guerreando contra quem? Hoje? Fulano. Anjinho. Não. Como assim guerreando? Não, tava lá militando, velho. Militando. Não, cara. Não. Você viajou. Como assim, né? De repente chega Jesus. E Jesus olha pro cara, né? E cruza os braços assim. Rapaz, não é possível. Ah, Jesus era pra ter pro inferno? Não, meu filho. Não, a gente tinha planos pra você. E o pai do fulano lá, seu vizinho? Ué, tá lá. Pois é, era pra você falar de mim com ele. E seus funcionários lá, cara, que chegaram lá 3 meses atrás, ué, eles estão lá, né? Não, eles estão lá. Quem que vai falar de Jesus pra eles agora? Como é que eu vou trazer eles pra cá agora se você tá aqui? A missão, o propósito foi pro saco. A igreja hoje está achando que o propósito dela é mudar o governo. A igreja no Brasil está toda militante. Isso é diabólico, isso é demoníaco. O inferno quer que a gente perca o nosso tempo, a nossa saúde mental. O inferno quer que a gente perca as nossas bases. Para que a gente esqueça que é o inferno que a gente tem que combater. Gente, a quantidade de pastor completamente enfeitiçados pela política de direita, pela política do Brasil. Só falta trocar Jesus por Bolsonaro. Gente, desculpa. Está errado. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, renova sua mente. Renova sua mente. A salvação não vem de nós. A salvação vem de Deus. Você não combate a esquerda com a direita. Você combate a esquerda com o reino. Você combate o comunismo com Jesus. Você combate a miséria que eles propõem com a cultura do reino. Você combate a ideologia com amor, o amor de Deus, o amor do Pai. Você não combate com a direita. Tem muito homem que está caminhando para o inferno dentro da igreja, porque acha que agora a moda é ser zelote. Zelote. Então, se a tua igreja, se o teu pastor está envolvido nisso, política, em nome de Jesus, intercede, conversa com as pessoas. Se a coisa não melhorar, em nome de Jesus, muda de igreja. Porque a igreja que você está pode ter perdido o propósito dela. Igreja sem propósito é igreja morta. Não serve para nada.
E as pessoas ficam lá, né? Desesperadas, né? Você está orando por quem foi injustiçado também? Não, não estou orando, eu estou orando por ele. Porque enquanto eu orava pela lista que eu tinha de autoridades, eu não orava com intencionalidade real. Por isso que não adianta você ter uma lista de pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, abençoa todo mundo dessa lista, amém. Por isso que eu não gosto de oração, tenho pavor de oração. Alguém próximo, alguém que eu conheço, precisa de oração, vamos orar para essa pessoa. Vamos lá? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a mim mesmo. Quem é o meu próximo? Quem está próximo de mim. E quem for o próximo a cruzar por mim. Esse é o meu próximo. Meu próximo não está em Brasília, enfurnado num lugar, a menos que seja uma autoridade. A gente não cruza por autoridade. Jesus manda lá pela autoridade, porque a gente nunca vai cruzar por autoridade, porque a igreja não fica próximo de autoridades. A igreja fica próximo de gente pobre, de órfão, de gente carente, de gente drogada, de gente sem estrutura, de gente perdida. Por isso que ele fala, orem pelas autoridades. Vocês não vão nem chegar perto da autoridade. Quando vocês vierem a chegar perto da autoridade, nem preocupa com o que você vai falar, porque o Espírito Santo, nós vamos ministrar no seu coração o que você vai falar. Então, nem perde tempo para cogitar estratégia para falar com os caras. Eu vou dar estratégia se você vier encontrar com alguém. Então, olha para a autoridade. As pessoas estão cegas. Cegas. E Jesus está voltando. Ele está voltando. Eu não quero entregar para Jesus um fuzil, 4 balas e uma cartilhazinha de homeschooling. Eu não quero dar para Jesus uma vida moralmente bonitinha. Eu quero pegar tudo que ele colocou dentro de mim. Eu quero multiplicar o que eu estou fazendo aqui agora com você. Agora. Uma semana que eu fiz a postagem. Uma semana. Estou trazendo para vocês agora uma coisa que Deus está falando comigo. Estou botando para fora. Não tem que passar pelo que eu passei. Recebe em nome de Jesus. Fica liberto dessa mentira em nome de Jesus. A gente tem que ter homens dispostos a guerrear as coisas certas. Homens que se envolvem com os evangelistas e missionários que estão espalhados aí com dificuldade. Homens que pagam preço, sim, de oração. A gente tem que ter mais homens, gente. Muito mais homens. Chega de brincar de escoteiro. Chega de brincar de posse de arma. Chega de brincar de política. Senão nós vamos ficar muito para trás. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez por vocês? E pelo ministro. Pelo ministro. Você consegue orar pelo ministro sem pensar em nada em troca? Não, eu vou orar, mas para que ele liberte. Não, não, não. Você consegue orar pela alma dele? Você consegue orar para que ele conheça Jesus? Para que ele seja salvo? O amor de Deus é assim. O amor de Deus não é condicional. E esse amor está disponível para todos nós. Ele está dentro de mim. Ele colocou dentro de mim por aquele homem, queridos. Você consegue orar junto comigo? Sem pretensões. Vamos viver como igreja? Isso é igreja. Pai, em nome de Jesus. Quebra toda cegueira, Deus. Toda idolatria. Todo engano, todo engodo. Toda mentira satânica que nos envolve em políticas, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Pai, quebra as correntes das fortalezas mentais que nós criamos, que nós permitimos adentrar dentro da gente. Em nome de Jesus, Deus. Pai, nós queremos amar como o Senhor ama. E o Senhor já tem dado um pouquinho desse amor para nós. Nós queremos, Deus, a alma do nosso ministro, Alexandre de Moraes. Nós queremos a alma dele para o Senhor, Deus. Pai, nós nem imaginamos a quantidade de principados e potestades que governam a vida dele nesse momento. Nós nem imaginamos, Deus. As facções que estão sob o seu comando. As legiões, Deus. Pai, tem misericórdia dele, Deus, em nome de Jesus. Nós temos vivido um tempo tão bonito, Senhor. Nós temos
testemunhado satanistas se convertendo. Pai, aquele bruxo, aquele jovem, na campanha do Lula, aquele jovem, ele expôs tanta coisa ruim que ele fazia, das feitiçarias, de pomba-gira, de magia negra. Aquele jovem, Deus, a olhos humanos, ele representava demônios, muito mais do que o nosso ministro. E ele se converteu. Ele se converteu, Deus. Esse é o amor do Senhor. Abençoa, Deus, a família daquele homem, derramando sobre eles o teu Santo Espírito. Tira deles, Deus, as prisões. Arranca deles, Deus, a opressão demoníaca. Nós pedimos, Deus, para que o Senhor faça dele uma nova criatura. Assim como o Senhor um dia nos fez. Nós queremos ser santos, como o Senhor Jesus. Nós queremos que ele, sua esposa, sua família, sejam santos, como o Senhor Jesus. Nós te pedimos isso, crendo no teu poder, na ministração dos teus anjos e do teu Santo Espírito. Nós cremos, Senhor. Recebe, Deus, o nosso amor por ele, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos libertar nossos irmãos dessa prisão. Amém? Eles acham que estão fazendo uma grande coisa para Deus. Mas não estão, não. Eles estão muito perdidos. E Deus abençoe. Fique com Deus. Beijos.